Opa! Professor e pastor Márcio Trindade. Nesse vídeo nós falaremos sobre o segundo motivo pelo qual todo estudante, todo expositor, todo professor da Palavra de Deus, todo pregador da Palavra de Deus deve estudar o hebraico bíblico. Nós, no primeiro vídeo, já falamos, já compartilhamos sobre um primeiro motivo, que é a possibilidade de debater com fontes secundárias ou com literaturas paralelas. E nesse vídeo nós iremos falar sobre um segundo motivo, que é traduzir ou ter a capacidade de traduzir e organizar o texto bíblico de forma mais inteligível, possibilitando assim um melhor entendimento, uma melhor leitura do texto bíblico para que você possa expô-la de maneira fiel. Vem comigo, me acompanhe no restante desse vídeo. Ok, para nós darmos sequência a esse vídeo, eu quero usar essa segunda parte, esse nosso segundo momento, para falar desse segundo motivo, que é traduzir e organizar o texto de forma mais inteligível, usando a tela do meu computador. Então nós vamos aqui fazer como se fosse uma videoaula. Ok? Então me acompanhe lá na tela do meu computador. Muito bem. O segundo motivo, então, para estudar o hebraico bíblico é traduzir e organizar o texto de forma mais inteligível. Nós temos hoje na nossa língua portuguesa diversas versões que nos ajudam no entendimento do texto, nos ajudam a uma leitura melhor, mais fluente. Nós temos versões aí mais, vamos dizer assim, contemporâneas, como a NVI, a NVT e outras. Essas traduções, versões, servem de instrumentos, de materiais para o estudo do texto bíblico, mas nada melhor ou gratificante para o estudante da Bíblia do que poder entender a Bíblia, estudar a Bíblia a partir dos seus próprios documentos originais, ou seja, do hebraico e do grego. No nosso caso aqui, estamos tratando do hebraico bíblico. Então é gratificante para aquele que estuda a palavra de Deus poder sentar diante do texto, ali fazer uso de ferramentas e extrair do texto bíblico a verdade que ele quer transmitir por meio do seu próprio estudo. Eu estudei com um professor no meu curso de bacharel em teologia, que ele dizia o seguinte: se o fulano fez, nós também podemos fazer. Mais uma vez aqui, sem querer desmerecer o trabalho já feito por aqueles estudiosos que se debruçaram em traduzir a Bíblia para nós, as diversas versões que temos, mas se eles fizeram, se eles conseguiram fazer uma tradução do original para o português, conseguiram traduzir do hebraico para o português, nós também podemos fazer isso. E nós temos ao nosso alcance ferramentas que nos ajudam para fazer esse trabalho. Para tanto, até mesmo para você fazer essa tradução de maneira instrumental, que também é uma maneira efetiva, né, de estudar o texto bíblico por meio de ferramentas que estão disponíveis hoje, é preciso que você conheça, então, pelo menos um pouco, ou vamos dizer assim, o básico, ou o mínimo. Quando eu digo o mínimo, aquilo que é necessário: ler o hebraico, transliterar as palavras, saber pesquisar uma palavra no dicionário bíblico hebraico de maneira correta, ou fazer uso de um software bíblico. Mas, para tanto, é preciso que você conheça o mínimo, o alfabeto, as vogais, as preposições, as conjunções, para que você consiga ler o hebraico, ler as palavras e traduzir e transliterar para o português. Deixa eu aqui
citar um exemplo. Nós temos aqui Gênesis 1:1, no texto em hebraico, ok? Deixa eu voltar aqui, que foi aqui à frente. Então aqui nós temos Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é Gênesis 1:1, texto, primeiro versículo da Bíblia, né? Algumas traduções traduzem esse versículo da seguinte forma: no princípio, ok? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Portanto, a melhor tradução seria: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a pergunta aqui é a seguinte: como posso saber que a segunda opção é a melhor tradução? E aí, aonde é o meu ponto aqui nesse vídeo. Eu preciso conhecer pelo menos o básico ou o mínimo, ainda que seja de maneira instrumental, do hebraico bíblico. Como, por exemplo, conhecer a estrutura da frase no hebraico bíblico. A frase no hebraico bíblico, ela possui uma formatação, vamos dizer assim, diferente de que é no português. Então, no hebraico nós temos verbo, sujeito e objeto direto. Ok? Então, Gênesis 1, Bereshit, bara, nós temos aqui o verbo, Elohim, aqui nós temos o sujeito, que é Deus, e aqui nós temos a partícula et, que é um indicativo, né, de objeto direto, ok? Então, essa é a formulação da forma que as frases no hebraico elas são estruturadas: verbo, sujeito e objeto direto, ok? Aqui nós temos uma partícula ou um indicador, um indicador de objeto direto. Só lembrando que o hebraico se lê diferente do português, da direita para a esquerda e de cima para baixo, fazendo aqui esse movimento de leitura, ok? Então, verbo, bara, sujeito, Elohim, Deus, e et, partícula ou indicativo de objeto direto. Entendendo isso, nós chegamos à conclusão que a melhor forma, ok, de ler o versículo seria: no princípio criou Deus, ok, verbo, sujeito e então objeto direto. Criou Deus os céus e a terra. Qual que é entendendo esse mínimo, vamos dizer assim, do hebraico, porque essa ideia da formatação da frase no hebraico faz parte do básico do hebraico, mas entendendo o básico, você já vai perceber que você pode já adquirir uma ótima ferramenta para você estudar o hebraico e transpassar isso, fazer a transposição ou link para o teu sermão ou para o teu estudo. Ok? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós lemos dessa forma, não há margens, ok, para más interpretações e respeita as características poéticas da língua hebraica. Note também que, neste caso, há uma fluência maior na leitura. No princípio criou Deus os céus e a terra do que
no princípio Deus criou os céus e a terra. Então a ideia não está no princípio de Deus, mas em um princípio remoto e desconhecido, escondidos nas profundezas das eras eternas. Ainda, quando nós temos a possibilidade de estudar palavra por palavra, podemos escolher fazer uma tradução mais pessoal, sem distorcer o sentido do texto. Então você pode, por meio de software, por meio de dicionários que estão à disposição, aprendendo a ler o texto hebraico, fazendo a transliteração, conhecendo a formulação das frases, das palavras, dentro do contexto, dentro da cultura hebraica, dentro do próprio estudo da palavra, como eu disse, naquele contexto original. Você pode fazer uma tradução mais pessoal do texto para o teu melhor entendimento, e é lógico, sem distorcer o sentido do texto. Ok? Isso aqui também nos leva lá para o primeiro vídeo, né, onde nós falamos sobre a necessidade de conhecer o hebraico, o primeiro motivo, né, de conhecer o hebraico, para fazer comparações com outros materiais estudados. Né? Então, quando você consegue estudar o texto dessa forma, traduzir melhor o texto, fazer uma leitura mais correta do texto, você e tirando, é lógico, o significado do texto, de forma que a trazer aquilo que o texto quer transmitir, ao comparar com qualquer comentário que o autor não faz uma declaração que tem a ver realmente com o que o texto vai dizer, logo você vai perceber, opa, aqui então está diferente daquilo que eu estudei lá a partir dos originais, está diferente daquilo que eu pesquisei. Então são aí dois motivos, né, que eu passei para vocês nesses dois vídeos. Simples, mas eles não são simplistas, ok? Você já pode perceber, ou ter começado a perceber, ou ficar claro para ti, a importância de estudar o hebraico bíblico para que você tenha um bom entendimento do texto e, a partir disto, uma exposição mais fiel das Escrituras Sagradas. Então eu te convido, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, está acessando esse vídeo aqui sem ter assistido o primeiro, eu te aconselho voltar lá e acessar o primeiro vídeo e então pegar a sequência, entender lá o primeiro motivo e aqui ter uma visão mais abrangente do todo, tendo os dois motivos em mente. Eu espero que o hebraico bíblico, o estudo do hebraico bíblico possa despertar interesse a você. Mais à frente gravaremos outros vídeos aí dentro do mesmo assunto. Ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.